Pessoal, então nós vamos dar início às atividades desta mesa. Em primeiro lugar, bom, meu nome é Elisa, eu tenho aqui a honra de mediar a fala da professora Maria Lúcia Fatorelli, que é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Para nós, bem, obrigada. Para nós, do CNASP, a professora é praticamente uma celebridade, porque quando a gente pensa em todo o embate que nós temos com relação a desmistificar a falácia do déficit e de traduzir este economês, que, como bem disse o professor Flávio, ele é político, né, ele é feito para ser inacessível e para maquiar decisões que são, sim, ideológicas e políticas. Então, que bom que nós temos figuras dessa magnitude para nos nutrir de argumentos técnicos nos nossos embates jurídico-políticos. Então, professora, a gente agradece a sua participação, desde logo, e, enfim, gostaria de ouvir a sua contribuição sobre essa perspectiva de a Previdência ser considerada como uma rubrica do orçamento, apesar de não quererem que a gente adote essa perspectiva depois da Emenda Constitucional 95. Enfim, que nós sigamos avançando nesse debate para podermos combater a crueldade da PEC 6, que agora, apesar de não ser uma grande surpresa pelos contornos desse governo, ela não deixa de nos surpreender com relação aos requintes de crueldade com relação à classe trabalhadora. Então, eu lhe passo a palavra, não me estendo, e a gente vai adorar lhe ouvir. Muito grata. Eu parabenizo todo o coletivo da CNASP pela organização desse evento e nesse momento, né? Porque nós estamos diante aí, gente, de uma destruição da Seguridade Social. Porque até aqueles que acham que não estão sendo afetados, com a entrada da capitalização, vai parar de chegar recursos, não é? Então, eu queria contribuir para esse debate, vou entrar nesses temas que ela já me provocou aqui, mas eu queria ampliar o debate para entendermos como que surge, né? Em que cenário que surge essa reforma, né? Todas as palestras que eu tenho feito, eu começo com desde que aconteceu o crime em Brumadinho, eu começo com essa tela, porque nós não podemos deixar Brumadinho ficar esquecido como Mariana ficou esquecida, tá? Foram centenas de mortes, um rio Paraopeba contaminado, e não adianta discutir políticas públicas, não adianta discutir nada se acabar a vida no planeta, gente. Então, se não olharmos para isso aqui, sem água não tem vida. E esse modelo de mineração predatória que tem aqui no Brasil leva os nossos minerais a troco de nada, um preço baixíssimo, que depois, lá fora, ele é vendido por um outro preço, não é? Nós temos um prejuízo enorme. Se houvesse mais atenção para a questão mineral, talvez a reforma que nós estivéssemos discutindo aqui hoje era como melhorar a Previdência, porque o nosso orçamento poderia ser, no mínimo, o dobro. Tá? O nióbio é dado de graça, o minério, a gente só fica com o dano ambiental. Então, eu tenho colocado essa reflexão para não deixar ficar esquecido. E se todo mundo fizer isso, não vai ficar esquecido, né? Bom, a contribuição que... Eu acho que eu vou ficar do lado de cá. A contribuição que eu queria trazer para o debate, primeiro, eu estou falando aqui para quem conhece muito de previdência, de assistência, de seguridade social como um todo, mas a gente tem que lembrar que é o nosso maior patrimônio, que é baseado na solidariedade, universidade. O único capítulo que foi aprovado por unanimidade em 88, é o principal programa social do Brasil, atende mais de 100 milhões de pessoas. Ele é integrado, ele foi criado, está lá no artigo 194, Previdência não é uma coisa isolada. Aqueles cálculos aí que fazem por setor, quanto que tal setor arrecadou de contribuição, quanto que gastou, é um cálculo que desobedece o que está no artigo 194 da Constituição, que fala de um sistema integrado.
Previdência, assistência e saúde é um sistema integrado. E, além de ser integrado, o financiamento dele é coletivo. Está lá no artigo 195 da Constituição. O que aconteceu nos últimos anos? Em valores atualizados, de 2005 a 2016, a arrecadação das contribuições da Seguridade Social cobriram todo o gasto com Previdência, Assistência e Saúde e sobrou R$ 1 trilhão. Pela primeira vez em 2016, não sobraram recursos, mas nem assim há que se falar em déficit, eu vou chegar lá. Muitas pessoas falam só da aposentadoria, mas a Previdência cobre doença, invalidez, morte, idade avançada, maternidade, desemprego, salário família, reclusão, pensão por morte. Eu vou deixar essas telas todas aqui para vocês, viu? Para te facilitar isso. Isso aqui, gente, todo mundo, quem quiser, pode pegar, copiar, usar à vontade, viu? A gente faz para isso mesmo. Esse modelo é importante para toda a economia. Tem um estudo da Anfip, que é um estudo que inclusive, eles estão atualizando e republicando, em mais de 70% dos municípios brasileiros, o volume de recursos que movimenta a economia local, de pessoas que recebem benefícios da Seguridade Social, é superior ao fundo de participação de municípios. Então, o dinheiro que chega na mão das pessoas, ela vai ao supermercado, ela vai à padaria, ela manda lavar uma roupa, ela contrata uma faxineira, ela adquire produtos locais, ela contrata prestação de serviço local. Aquelas pessoas contratadas também vão ao supermercado local. Há um movimento virtuoso. R$ 1.000 que chega, não chega só para uma pessoa, a pessoa gasta. Quem recebe também gasta 1.000. Quem recebe também gasta, quem recebe também gasta. Por isso é que é o maior programa de distribuição de renda e mexe com toda a economia. No sistema de capitalização, tudo isso aqui desaparece. Tá? No sistema de capitalização, esses benefícios aqui deixam de existir, porque cada um vai ter a sua continha individual. Ficou doente, ficou inválido, o companheiro morreu, você tem a mesma continha lá, individual. E o dinheiro que hoje chega nos municípios vai parar de chegar. Por quê? Vai só para a conta individual no banco. E o banco não devolve o dinheiro para a economia, não. O banco vai fazer aplicações no mercado financeiro e, inclusive, estamos correndo muito risco, porque o mercado financeiro está abarrotado dos derivativos que provocaram a crise de 2008. A crise lá fora foi provocada por um risco de quebra do sistema bancário, não foi isso? Todo mundo aqui lembra do Lehman Brothers e dos demais. E lembram também que o Federal Reserve Bank, Banco Central Americano, entregou 16 trilhões de dólares para o sistema bancário. Para quê? Para cobrir o rombo, mas os papéis podres ficaram nos chamados bad banks. E agora, eles podem chegar, por exemplo, aqui, né? Olha, para responder a sua pergunta, Elisa, mesmo em 2016, que foi o primeiro ano em que o conjunto de contribuições não deu conta das despesas da Seguridade como um todo, não há que falar em déficit. Porque o que diz o artigo 195 da Constituição, da nossa Constituição Federal? A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, pelo orçamento federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e pelas contribuições sociais. O artigo 195 não fala só das contribuições sociais. Ele fala dos orçamentos públicos. E isso parece que está esquecido. E o que significa isso? Até 2015, o volume de arrecadação das contribuições, olha aqui, foi tão grande que pagou todo o gasto do tripé, Previdência, Assistência e Saúde,
E sobraram dezenas de bilhões de reais por ano, todo ano sobrava. E para onde ia esse dinheiro aqui, essa sobra? Para o orçamento fiscal. E o governo utilizou principalmente para pagar juro da dívida. Tá? 2015, olha a queda, vinha sobrando 83, 78, 57 bilhões. Em 2015, caiu para 13. Por quê? Por causa da crise. E eu digo que é uma crise produzida, depois eu vou explicar por quê, mas uma crise que quebrou inúmeras indústrias, inúmeras empresas de todos os setores, provocou desemprego. Empresa quebrada contribui para a Previdência? Desempregado contribui? Quem está na informalidade contribui? Não. Então, houve uma queda brutal de arrecadação, por isso que caiu aqui. E, além disso, a desoneração. Porque, diante da crise produzida, para não enfrentar os privilégios do setor financeiro, ainda lá em 2015, foram concedidas desonerações, ou seja, o próprio governo disse para vários setores, não precisa pagar, não precisa pagar. Agrobusiness, não precisa pagar. Vários setores industriais. E aí, claro, houve uma queda na arrecadação. Em 2016, já não sobrou dinheiro dinheiro referente às contribuições. Mas é mais do que natural que o orçamento participe. Pois se historicamente esse 1 trilhão que sobrou foi devolvido para o orçamento, por que da primeira vez que não sobra aqui nas contribuições, por esse momento contingencial, o orçamento vai deixar de participar da Seguridade? Então, por isso que eu falo que nem a partir de 2016 temos que falar em déficit, tá? Porque a Constituição prevê a participação do orçamento público, né? Na Dinamarca, 75% da despesa da Seguridade é paga com o orçamento público. Só 25% que é pago com as contribuições. E ninguém lá fala que esse 75% é déficit. É parte da obrigação do orçamento como um todo, né? Aqui eu queria chamar a atenção para 2 pontos ainda para falar do financiamento da Seguridade. A DRU desviou recursos, principalmente para juros, e nós estamos correndo um sério risco com essa proposta de reforma tributária, que pouca gente está prestando atenção nela, é a PEC 293 de 2004. Essa PEC, muita gente fala que ela é neutra, porque ela não aumenta nem diminui tributo, não cria tributo novo, mas ela transforma a atual COFINS, que é a contribuição para financiamento da Seguridade Social, e é a principal arrecadação tributária do governo federal, ela transforma a COFINS e o PIS em imposto. O que acontece quando muda a natureza do tributo? Deixa de ser contribuição e passa a ser imposto. Acaba com a vinculação ao orçamento da Seguridade Social, né? Então, essa PEC, ela é gravíssima, ela ficou parada, o andamento dela tinha sido suspenso pelo próprio governo federal, na década passada ainda, e agora, ano passado, ela voltou a andar, teve o seu relatório aprovado na comissão especial, na Câmara dos Deputados, e está pronta para ir ao plenário da Câmara. Então, eu faço um alerta aqui para as entidades acenderem a luzinha vermelha em relação a essa PEC 293, porque essa sim é um tiro de morte, sem falar de previdência, e de uma forma muito sutil, mudando apenas a natureza do tributo, ela compromete o financiamento da Seguridade Social, né? No regime próprio de servidores, também não há que se falar em déficit. Aqui nós temos servidores públicos e temos também advogados de empresas, advogados de sindicatos de servidores públicos. Quando o governo coloca um concurso público, divulga um concurso público, alguém tem possibilidade de dizer, não estou gostando bem daquela parte, não, eu quero um outro contrato. Alguém tem essa possibilidade? Não existe isso. É um contrato unilateral, de natureza permanente, dependente, imposta de maneira unilateral, natureza estatutária. O Estado fica responsável pelo pagamento dos seus servidores,
mediante destinação de recursos a rubricas específicas vinculadas a cada ministério ou órgão. Então, lá na rubrica do Ministério, podem colocar aí qualquer um, Ministério da Fazenda, estão lá as despesas para pagamento do pessoal ativo e aposentado. Tá? Lá no Ministério da Agricultura, está lá pessoal ativo e aposentado, alocado aquele, quer dizer, é aquela pasta, não é? É aquela rubrica. Os servidores públicos que entraram antes de 2013 sempre contribuíram para a Previdência sobre o teto dos vencimentos, sobre a totalidade dos seus vencimentos, e mesmo depois de aposentados, eles continuam contribuindo. Então, o gasto federal vem caindo em relação à receita corrente líquida, já foi 54,5% da receita corrente líquida, em 95, 20 e poucos anos depois, agora em 2018, caiu para menos de 40%. O que significa isso aqui? O que esse dado nos mostra? A população está crescendo, o PIB do país, durante esses 23 anos, cresceu, mas não houve a devida reposição de funcionários públicos. Os concursos diminuíram, o volume dos salários também, os salários não estão sendo reajustados como deveriam, então a receita está caindo. Tá? Se nós estivéssemos mantendo o mesmo volume de servidores, teríamos que ter até mais, porque a população aumentou, não teria problema nenhum com a manutenção desse sistema de seguridade do regime geral aqui. Né? Nós deveríamos estar debatendo a melhoria da Previdência Social, a ampliação dos benefícios, porque ainda tem muita gente desamparada no Brasil. E nós poderíamos estar discutindo aqui o reajuste, a melhoria, a ampliação e não a destruição, porque nós temos muito dinheiro em caixa. Eu também não tenho visto nas entidades esse discurso e essa contribuição que a Auditoria Cidadã traz. Nós temos dados oficiais de dezembro de 2018, 1,270 trilhão no caixa do Tesouro Nacional. Dinheiro parado no caixa do Tesouro Nacional, quase 20% do PIB. De onde vem esse dinheiro? Principalmente de excesso de arrecadação, que não é gasto por causa da emenda do teto, tá? Fica lá só para dar segurança para o pagamento de juros da dívida, e também excesso de emissão de títulos da dívida pública. Nós temos visto nos últimos anos uma emissão de centenas de bilhões de reais além do necessário para rolar a dívida. Tá? E isso é gravíssimo, porque depois que emite o título, o que nós temos que pagar no dia seguinte já? Juro. Então, olha bem, 1,270 trilhão no caixa do Tesouro. Nós temos mais de 1,130 bilhões de reais no caixa do Banco Central, remunerando a sobra. Isso aqui é dinheiro que sobra no caixa dos bancos. E o Banco Central aceita o depósito dessa bolada de mais de 1 trilhão, entrega título da dívida para os bancos, e à medida em que os bancos estão de posse dos títulos da dívida, eles recebem juros, eles recebem a remuneração. Com essa operação aqui, nós gastamos, sem atualização nenhuma, em valores históricos, 754 bilhões de reais nos últimos 10 anos. Se atualizar, ano a ano aí, a gente chega no trilhão que o Guedes quer. O Guedes fala que ele quer 1 trilhão com a reforma da Previdência. Se ele parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos, que aliás é ilegal, ele tem o trilhão dele. Por que eu digo que é ilegal? O Banco Central está utilizando a chamada operação compromissada, que é uma operação que controla o volume de liquidez diante de risco inflacionário.
Nós estamos tendo deflação, nós estamos numa recessão brutal. Em apenas 2 anos, o PIB caiu mais de 7%. O que o Banco Central está fazendo? Está utilizando as compromissadas para remunerar o dinheiro que sobra no caixa dos bancos. E alguém poderia perguntar, mas por que sobra? Porque, para emprestar, eles pedem juros altos demais. Se algum de vocês resolver abrir um negócio e for ao banco aqui no Brasil, ele vai pedir no mínimo 10% ao mês, ok? Isso dá mais de 200% ao ano. Aí a pessoa fica desencorajada, a empresa fala, não, meu retorno não paga esse juro, desiste. Indústrias quebraram porque o juro é alto demais, porque a indústria não vive sem o capital de giro, não é? O que o Banco Central está fazendo? Está aceitando essa sobra de caixa, remunerando, e a gente denunciou que isso é ilegal, principalmente diante dos dados oficiais de 2017. Porque o Banco Central diz que isso é para controlar a inflação. Em 2017, nós tivemos deflação. O IGP foi negativo. Se fosse verdade que essa operação é para controlar a inflação, diante da deflação, o que o Banco Central teria que ter feito? Desovado essa moeda, colocado essa moeda no mercado. O que nós vimos em 2017? Que foi o ano que nós tivemos deflação. O volume disso aqui, dessas operações, chegou no seu recorde. 1,287 bilhões, quase 1,3 bilhão, em plena deflação. Quando nós denunciamos isso, o que o Banco Central fez? Apresentou ao Congresso o projeto de lei 9248 de 2017, criando o depósito voluntário remunerado. Porque essa remuneração aqui, gente, tem nada a ver com o depósito compulsório, não, tá? Depósito compulsório é uma coisa, que dá garantia para os depositantes. Eu estou falando aqui do depósito voluntário, que o Banco Central já aceita, de maneira ilegal. Tanto é que ele apresentou ao Congresso o PL 9248 para legalizar, entre aspas, o que ele já vem fazendo. Eu demoro um pouco para explicar essa operação, gente, porque só essa operação aqui mudaria, da noite para o dia, a situação da economia brasileira. O que vocês acham que aconteceria se o Banco Central parasse de aceitar esse depósito? Se os bancos estivessem com esse 1,2 trilhão praticamente no seu caixa, ele ia querer ficar com esse dinheiro parado? Ele ia querer emprestar, mas para emprestar, o que ele teria que fazer? Baixar o juro. O que seria da nossa economia hoje irrigada com 1,2 trilhão a juro baixo? Acabou a crise. Acabou a justificativa para privatizar tudo. Acabou a justificativa para a contra-reforma. Vocês estão entendendo? Então, a gente tem que entender o cenário, porque senão a gente fica lá, capturado na continha do falacioso déficit, e a fabricação da crise está aqui, né? Então, somem comigo. Nós temos 1,270 trilhão no caixa do Tesouro, 1,130 trilhão no caixa do Banco Central, e temos praticamente 1,5 trilhão em reservas internacionais, porque o dólar, 375 bilhões de dólares que o Brasil tem em reserva, dá 1,5 trilhão. Em moeda livre, nós temos 4 trilhões. A dívida interna inteira, que eles falam que é monstruosa, a dívida interna inteira, mesmo somando aqueles títulos que estão com o Banco Central, 5,5 trilhões. A dívida interna inteira, e a gente tem 4 em moeda. Mas a gente não tem só isso aqui, não. O Brasil é riquíssimo, uma das maiores economias do mundo, imensas riquezas minerais, nós temos petróleo, nós temos nióbio, nós temos todos os minerais estratégicos, nós temos terra agricultável, água,
potável, clima favorável, todas as matrizes energéticas. O que está acontecendo aqui no Brasil? Nós estamos num cenário de escassez. E eu gosto de usar essa palavra de cenário, porque é cenário, que a nossa realidade mesmo, concreta, é de extrema abundância. Não tem justificativa para a gente estar nessa penúria. Tá? A situação dos estados. Aqueles 4 trilhões entesourados na esfera federal deveriam estar socorrendo os estados, porque os estados já pagaram as suas dívidas mais de 3 vezes para a União. Dívidas altamente questionáveis, porque a parte do PROES, do salvamento dos bancos estaduais, lá na década de 90, virou dívida. O passivo dos bancos estaduais que foram privatizados, foi transformado em dívida dos estados. E passou a ser atualizado pelo IGPDI, e em cima dele mais juros, de tal maneira que os estados já pagaram as suas dívidas 3 vezes, e devem 5 vezes. E nunca foi feita auditoria dessa dívida. Né? Os estados são credores em cerca de 270 bilhões de reais de Lei Candir. O que é a Lei Candir? Uma lei federal. A União obrigou os estados a dar isenção de ICMS na exportação. Aí os estados falaram, nós não queremos dessa isenção, não. Aí o governo federal disse, dê que eu vou te recompensar. Só que não recompensou devidamente. Os estados têm 270 bilhões de crédito junto ao governo federal. O governo federal não paga, fala que não tem dinheiro para pagar, mas tem 4 trilhões em caixa. Tá? Agora os estados estão sendo empurrados para contratar mais dívida externa, para entrar no esquema fraudulento da securitização de créditos públicos, que é a nova modalidade de geração de dívida pública, e submetidos a um plano de equilíbrio fiscal, o novo plano, que obriga os estados a interromper concursos, a dar qualquer tipo de reajuste, tá? E privatizar o que ainda existe nos estados. Então, olha, se a gente não ampliar a nossa visão, o país vai acabar. Porque entrega tudo, privatiza tudo, e não faz concurso. As pessoas se aposentando, não tem concurso. Como vai ficar o funcionamento do Estado? Como que vai ficar? Tudo entregue para bancos, tá? E tudo isso é desnecessário, decorre do modelo praticado em âmbito federal, principalmente da política monetária. Nesse momento, eu estou vendo a necessidade de compreender a natureza dessa crise, porque essa crise está justificando a reforma da Previdência, está justificando uma série de medidas. Não é? Quem sabe dizer o que provocou a crise no Brasil? Oi? Não, isso é cortina de fumaça. Isso é só para vender jornal, isso aí não arranha a riqueza do Brasil, não. Olha aqui, é para distrair essas coisas da corrupção. Isso tudo é para distrair, para ninguém parar para pensar, para enxergar que país é onde nascemos. Olha aqui, ó, vocês podem pegar qualquer livro respeitável de finanças no mundo, o que provoca crise é isso aqui, ó. Quebra de bancos, que foi o que provocou a crise de 2008 nos Estados Unidos e 2010 na Europa. Adoecimento da população, pestes, quebra de safra e guerra. Nós tivemos alguma dessas coisas aqui no Brasil? Pelo contrário, banco aqui lucra o que não lucra em lugar nenhum do planeta. Nossa população, apesar da exploração a que é submetida, está ávida para trabalhar, recorde de safra, estão querendo fazer uma guerrinha ali com a Venezuela, mas não vamos deixar não tem guerra. O que é que julgou o Brasil nessa crise que derrubou o PIB em mais de 7% em apenas 2 anos? Principalmente a política monetária, tá? E mais, em plena crise,
o recorde de lucro dos bancos. Mesmo diante da crise, o lucro dos bancos não parou de crescer. Em 2015, que foi um ano que o PIB caiu quase 4%, a indústria quebrou, comércio, desemprego recorde, o lucro dos bancos subiu, atingiu 96 bilhões em um ano. E os bancos ainda fizeram uma mega provisão de 187 bilhões. Então, o lucro foi quase 300 bilhões de reais. Lucro em um ano de crise, que toda a economia definhou. Banco produz riqueza, gente? De onde vem esse lucro? Dos mecanismos, como a remuneração da sobra de caixa dos bancos, que gera dívida, gera despesa para remunerar, e o recurso vaza para o sistema financeiro, né? E aí nós temos que fazer uma análise sistêmica do que está acontecendo. O que gerou a crise? Principalmente a política monetária, que ao mesmo tempo, taxa de juro mais elevada do mundo, o Banco Central, desde 2013, meados de 2013, começou a subir a taxa básica em todas as reuniões do Copom. Chegou a 14,25% a básica, quando o mundo inteiro estava com taxa zero ou negativa. Tá? 14,25%, e junto com essa taxa alta, foi aceitando os depósitos voluntários lá da sobra de caixa. Isso aqui, junto com prejuízo de swap cambial, que também é ilegal. Tem até um número aqui, depois quem quiser visitar essa representação do Tribunal de Contas. Foram 207 bilhões de reais de resultados negativos entre setembro de 2014 e setembro de 2015. Prejuízos de centenas de bilhões de reais do Banco Central. Colchão de liquidez exagerado na conta única do Tesouro pela emissão excessiva de título, fazendo explodir a dívida pública e explodir a necessidade de pagar juro. Olha, gente, esse conjunto aqui de coisas pode pegar a economia mais sólida do mundo. Essa aplicação dessa política monetária aqui quebra qualquer economia. Isso aqui é insustentável, tá? Ninguém aguenta esse conjunto de coisas articuladas. E aí, produziram a crise. Nós estamos afirmando que produziram a crise porque a gente acompanha os dados e a gente não encontra outra razão para essa crise. Não tem outra, tá? Aí a crise justifica medidas restritivas para quem? Para o país e para a sociedade. Mas, mais uma vez, medidas que beneficiam o sistema bancário. A emenda 95 estabeleceu teto para todas as rubricas orçamentárias, inclusive os serviços prestados à população, mas deixou de fora o quê? Gasto com a dívida e gasto com as novas estatais criadas para operar o esquema de securitização. A emenda 93, a lei complementar 159, as contrarreformas trabalhistas da Previdência, as privatizações. Vocês viram os bancos participando, que vão participar nos leilões agora? Estão participando. O esquema de securitização e autonomia do Banco Central. Querem autonomia, porque aí o Banco Central do Brasil já tem agido em favor dos interesses da banca nacional e internacional. Não tem agido para o bem da economia brasileira. Tem agido de costas para a economia brasileira, provocando crise na economia brasileira e garantindo os lucros bilionários para os bancos. Com autonomia, podemos eleger quem for, podemos eleger a pessoa mais estadista que existe no Brasil. Esse presidente não vai poder nem demitir diretores, se passar a autonomia do Banco Central. E o Banco Central vai poder continuar fazendo essa política suicida. Tá? O rombo das contas públicas está nos gastos financeiros com a dívida. Nós pegamos os dados oficiais de 10 anos.
Olha aqui o gasto com pessoal e encargos do serviço público. Segue uma normalidade, está vendo? Uma reta que vai crescendo paulatinamente, ano a ano. Da Previdência, idem. A Previdência aumentou aqui por causa do grande volume de aposentadorias, justamente por causa da ameaça à retirada de direitos. Agora, olha aqui o gasto com a dívida, o salto que deu aqui, ó, justamente em 2014, quando tomaram a decisão de produzir essa crise. Olha aqui, 2014 para 2015, ó. Ela dá um salto e olha aqui onde vai. Vocês olhando o comportamento dessas retas, qual gasto que está fora da normalidade aqui? É visível esse aqui, ó. Esse aqui que dá, ele sobe escada, né? Esse aqui vai numa rampa gradual. Esse aqui, ó, dá pulo, ó. Tá? Esse cenário de escassez que está sendo produzido para justificar a crise, tem decorrido principalmente dessa compromissada que eu já falei, 1 trilhão e 200 da nossa dívida interna está sendo utilizado para remunerar a sobra de caixa dos bancos, um custo 754 bilhões, olha aqui onde é que está o rombo das contas públicas, não está na Previdência, aqui que está o rombo, remunerando sobra de caixa dos bancos e ainda provocando dano à economia. A mesma operação gera dívida, porque a dívida, o título é trocado com a sobra de caixa, o Banco Central entrega o título da dívida, fica com a sobra de caixa dos bancos. Então, a mesma operação gera dívida, gera despesa para remunerar e afeta o juro de mercado, porque gera escassez de moeda, empurra o juro de mercado para essa indecência, que são os juros de mercado aqui no Brasil. Tá? Eu falei que eu vou deixar essas telas, tem vários links aqui, que depois vocês podem ler artigos e coisas sobre isso. Aqui é a explicação, inclusive, do PL 9248, que eu já falei. Outro dado, a gente tem divulgado esse gráfico, que eu até trouxe uns folhetos aí para vocês, esse gráfico da auditoria, depois ele vai aparecer aqui na palestra também. Muitas pessoas criticam esse gráfico da auditoria, falando que a gente soma juros com amortização. Vocês sabem por que a gente soma juro com amortização? Porque nós provamos, desde a CPI da dívida em 2009 e 2010, que a maior parte dos juros está sendo contabilizada indevidamente como se fosse amortização. Esse gráfico aqui mostra isso. Ó. Aqui está o estoque da dívida. Ó. Esse azul é o estoque da dívida, ok? Esse estoque gera uma despesa de juros, que se a gente fosse transformar em figura, daria uma figura como essa aqui, ó, em que cada barrinha colorida dessas corresponde a juros sobre um tipo de título que está aqui dentro. Porque nós temos títulos distintos, cada grupo de título tem um rendimento diferente, tá? O que nós descobrimos? Todo ano é feita uma atualização monetária paralela do estoque da dívida. Essa atualização é parte do juro, correto? Quando você compra um título, a correção está ali dentro da remuneração, não tem separação. Essa atualização paralela, eles corrigem, trazem o estoque para cá, aí emitem títulos para pagar essa correção e contabiliza essa parcela como se fosse amortização. Então, o que aparece como juro no CIAF são só essas pontinhas aqui, ó. Tá? Se você for olhar lá no sistema CIAF de contabilidade pública, o valor do juro é pequenininho e o valor da amortização é grande. Eu pergunto a vocês, se a gente estivesse amortizando de verdade, qual seria o comportamento do estoque da dívida? Estaria diminuindo. E o que está acontecendo com o estoque da dívida?
Está aumentando. Então, que amortização é essa? Se a gente está amortizando, que coisa surreal. Nós amortizamos 700 e a dívida cresce 700. Por quê? Porque não é amortização. Isso aqui é parte do juro que está sendo contabilizado como se fosse amortização. E por que fazem isso? Por causa do artigo 167, inciso 3 da Constituição. 167, inciso 3, que proíbe emissão de títulos para pagar despesas correntes. Então, por exemplo, benefícios da Previdência Social são despesas correntes. Está faltando? Caiu a arrecadação? Por que não vai lá e emite título e paga? Não pode, é inconstitucional. Por que não emite título para despesa com saúde? Porque tem gente morrendo nas filas dos hospitais. Para as universidades que estão ficando inviabilizadas, programas importantíssimos de pesquisa sendo encerrados, laboratórios fechados, etc. Porque não pode, é despesa corrente. Mas para a dívida, juros são despesas correntes. Olha onde é que está o privilégio. Para a dívida, vai lá, emite título e contabiliza como se fosse amortização, porque aí foge da despesa corrente. A maioria dos economistas no Brasil desconhece isso e, por isso, criticam o gráfico da Auditoria Cidadã. Nós descobrimos isso, essa contabilização de juro como se fosse amortização, tá? Isso é gravíssimo. Isso vem acontecendo desde o Plano Real, tá? O que adianta privatizarmos tudo para pagar a dívida? O Guedes está com esse discurso, vai privatizar tudo para pagar a dívida. Eu fiz aqui um comparativo, a privatização de todo o pacote aí que está para ser colocado à venda, dá 44 bilhões, que inclui inclusive a Eletrobras. Só um ano de prejuízo com swap cambial, está aqui notícia do Globo, hein? Não é nenhum site de esquerda, não. Um ano foi 120 bilhões. Só o prejuízo. Para cobrir esse prejuízo aqui, emitiram títulos da dívida. Então, um ano de prejuízo com swap dá 10 sistema Eletrobras. A Eletrobras está sendo vendida por 12 bilhões. Só o Pois é, exatamente. É porque eles mediram de setembro a setembro. Então, gente, se a gente não olhar para o ralo do sistema da dívida, nós vamos entregar todo o patrimônio público, inclusive Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, vamos acabar com todo o orçamento. E aí? Cadê o país? O que vai ser do Brasil? Olha os prejuízos do Banco Central, enquanto ele faz essas benesses para o sistema financeiro. Ele teve um prejuízo em 2009, só peguei os recentes, tá? Em 2009 de 150 bilhões, em 2010 de 48, olha 2016, 284 bilhões de prejuízo. Isso aqui não aparece no jornal. E isso sim é o rombo, tá? Emissão excessiva de títulos, esse gráfico mostra, ó, lado a lado, receitas e despesas. Olha aqui a quantidade de títulos desse ano, 480 bilhões, emissão excessiva em 2015, além do necessário para rolar a dívida. Nós fizemos pedido de informação, tanto o Tesouro quanto o Banco Central falaram do colchão de liquidez, que chega àquele 1 trilhão e 200 que eu falei no início. Tá? Tem outros fatores ainda que produzem cenário de escassez, como as benesses tributárias. Nós poderíamos estar com um orçamento muito melhor, mas os lucros distribuídos aos sócios são isentos, não tem tributação, tem a dedução de juros sobre capital próprio, que é uma jabuticaba que só existe no Brasil. As exportações são desoneradas,
A Lei Candir também, isenção nas exportações. Falta investimento para que a administração tributária combata a sonegação. E, desde 96, tem uma legislação que extingue a punibilidade mediante o pagamento. Isso aqui é um incentivo à sonegação, né? Então, se enfrentássemos essa pauta também, nós teríamos muito mais recursos no orçamento. E o principal provocador de cenário de escassez é o sistema da dívida, né? Que absorve 40%, cerca de 40% todo ano, né? Aí tem pessoas que falam, mas o recurso desses 40% é recurso financeiro, é título da dívida emitido para pagar a dívida. Não deveria aparecer aí. Então, quer dizer que dívida só pode ser contratada para pagar dívida? Os países do mundo, todos os países do mundo que têm dívida, contratam dívida para fazer investimentos, para melhorar a infraestrutura, para melhorar a vida do povo. O Brasil tem contratado dívida para alimentar esses mecanismos de swap cambial, remuneração da sobra de caixa dos bancos, juros sobre juros, juros exorbitantes, ferindo a Constituição Federal. Então, a dívida brasileira não tem contrapartida, é o que a gente chama de sistema da dívida. Em vez do endividamento público significar um aporte de recursos ao orçamento, para que o Estado tenha condição de fazer investimentos de interesse do país e da sociedade, a dívida se transforma num mecanismo de contínua subtração de recursos. A principal característica do sistema da dívida é a falta de contrapartida. E o maior beneficiário é o setor financeiro. Por exemplo, qual é a contrapartida daquele 1 trilhão e 200 que está remunerando a sobra de caixa dos bancos? Qual é? Não existe. Qual é a contrapartida da dívida emitida para cobrir prejuízos de centenas de bilhões do Banco Central? Não tem. Qual é a contrapartida das centenas de bilhões de reais de dívida emitida para cobrir prejuízo com swap cambial ilegal? Não tem. Então, nós inventamos esse termo, sistema da dívida. No caso dos estados, né, Luciano, que estuda muito a dívida dos estados, nos estados, o passivo dos bancos privatizados virou dívida pública. Qual é a contrapartida? Zero. O estoque da dívida subiu e o Estado não recebeu 1 centavo. Isso pode ser chamado de dívida? Não. Então, a gente inventou sistema da dívida para caracterizar isso, tá? Nesse cenário de escassez, nós temos aí a subtração de recursos para pagar juros, tá? E mecanismos do sistema da dívida. O estoque da dívida, olha aqui, a interna alcançou em dezembro 5,5 trilhões. A externa total, essa total envolve a dívida externa de empresas, porque é o Banco Central que tem que conseguir os dólares para trocar para ela, 556 bilhões de dólares. Ano passado, conforme dados do CIAF, em 2018, nós pagamos 2,9 bilhões ao dia de dívida. Em 2017, 2,7 bilhões ao dia. Tá? A emenda 95 escancara o favorecimento ao sistema financeiro, porque ela estabeleceu o teto para tudo. Durante 20 anos, a economia brasileira vai ficar amarrada, mas os gastos com a dívida e os gastos com as novas estatais criadas para operar o esquema da securitização estão fora do teto. Tá? Então, gente, a captura do Estado que nós estamos assistindo aqui é brutal. É brutal, tá? A dívida tem crescido em função dos mecanismos. A gente afirma isso e os dados provam isso. De 95 a 2015, aqui, 21 anos, nós produzimos um superávit primário de 1 trilhão. O que é isso? O valor arrecadado de tributos
sem considerar a receita financeira, só tributos, praticamente, foi superior a todos os gastos com a manutenção do Estado e ainda sobrou R$ 1 trilhão. Com esse superávit primário, nós tínhamos, lá em 95, uma dívida de 86 bilhões. Com esse superávit de 1 trilhão, era para essa dívida ter sido paga, zerada, mas o que aconteceu com essa dívida? Ela chegou a 4 trilhões em 2015. O que fez a dívida crescer de 86 bi para 4 tri? Não foram os gastos sociais, como o governo fala. O governo fala que a dívida tem financiado o orçamento. Não. A dívida tem financiado a gastança financeira com a própria dívida, com esses mecanismos que geram dívida. Tá? Os mecanismos, em resumo, o que eu falei até agora é isso aqui, ó. Transformação de dívida privada em dívida pública, elevadíssimas taxas de juros, juros sobre juros, contabilização de juros como se fosse amortização, que é inconstitucional, prejuízo do swap cambial, que é ilegal, remuneração da sobra de caixa dos bancos, que é ilegal, emissão excessiva de título para colchão de liquidez, que não tem justificativa econômica, né? Alguma sobra, tudo bem, mas 1 trilhão e 200 bilhões de sobra? Remunerada? Que isso? Né? E os prejuízos do Banco Central. Então, se a gente não enfrentar essa pauta aqui, ó, eu acho que as entidades, para conseguir avançar, tem que deixar claro onde é que está o privilégio financeiro nesse país. O privilégio está aqui, ó, e várias operações ilegais. Nós temos que sair da posição de vítima. Ai, meu direito. Ai, o direito de fulano, de ciclano. Nós temos que sair dessa posição de vítimas, de lamentar a perda de direito e partir para o ataque, dizer, peraí, olha aqui onde é que está o problema. Né? O gráfico que eu distribuí aí do orçamento mostra isso. Né? Talvez aqui na tela não dê para vocês lerem, mas aí, vocês têm ele em mãos. Todo ano, quase a metade, gente, cerca de 40% dos recursos vai para pagamento de juros e amortização. E aqui eu expliquei, a maior parte aqui são juros, que estão maquiados de amortização para burlar a Constituição. Tá? Saúde, 4%, educação, 3,6%. E olha aqui por que a Previdência está sendo alvo de ataque. Olha aqui, Previdência é onde ainda tem muito recurso para tirar, tá? Aqui, eles estão de olho aqui, em todos os sentidos. O objetivo dessa reforma é tirar, economizar, como diz o Guedes, né? Economizar aqui, para quê? Para pagar mais mecanismo ainda. O que está fora do teto? É o gasto financeiro. É para cá que vem o dinheiro. Então, a leitura que nós temos que fazer do trilhão do Guedes é o seguinte: 1 trilhão de reais vai deixar de chegar na mão do povo. E vai para onde? Vai para o sistema financeiro. E o que chega na mão do povo se multiplica. Porque o aposentado que recebe R$1.000, que eu estava falando antes, ele gasta, quem recebe, a faxineira que recebe, o feirante que recebe, a lavadeira, etc., etc., a manicure que recebe aquele dinheiro, ela vai, compra mais coisas. Quem recebe, compra mais coisas. E a economia tem um ciclo virtuoso. Com a capitalização do Guedes, é o ciclo vicioso. É todo mundo sem dinheiro, escassez, escassez, afundando a economia. É o que está acontecendo com o gigante Brasil, não é? Com esse cenário de escassez. E o orçamento desse ano, que foi aprovado e sancionado já, para um orçamento de 3 trilhões 262, 1 trilhão 425, quase 44% vão para a dívida. Para servidores públicos ativos e aposentados, 350 bi. Para a Previdência, 625. Onde é que está o rombo aqui? Evidentemente, o rombo está no gasto financeiro. Tá? Olha o Brasil amarrado aqui, ó, só 36 bi para investimento. Aí não tem jeito de sair do buraco.
né? E o grande capital não está contente com isso, não. Ele não está contente com todas as medidas já implantadas, com essa mordida de 40% do orçamento. Ele quer mais. E, por isso, está entrando aqui no Brasil esse esquema fraudulento da chamada securitização de créditos. É um esquema muito semelhante com o que atuou na Europa. O projeto que traz esse esquema é um projeto totalmente cifrado, quem lê não entende. Ele fala que os entes federados vão ceder onerosamente. O que é onerosamente? É com garantias públicas. Vão ceder direitos originados de créditos tributários. O que são direitos originados de crédito tributário? É o dinheiro arrecadado com crédito tributário. O que está sendo cedido é o fluxo da arrecadação. Tá? E cedido, olha aqui, hein, gente? Olha a captura. Olha a captura do Estado, a captura do orçamento público. Nós não podemos deixar de falar nisso aqui, nesses debates sobre a reforma da Previdência. Por quê? O governo está falando que não tem dinheiro aqui, né, no orçamento, não é isso? O que esse mecanismo da chamada securitização faz? Os contribuintes pagam seus tributos na rede bancária. Em vez do dinheiro chegar no orçamento, vai ficar nessas chamadas contas vinculadas que estão sendo criadas na rede bancária. Dessa conta vinculada, o dinheiro já é desviado para o investidor privilegiado e nem alcança o cofre público. Olha isso. É um rapto de recurso durante o percurso pela rede bancária. Hoje, nós pagamos na rede bancária, a rede bancária entrega para o orçamento. Se aprovado essa securitização, é o PLP 459, esse dinheiro aqui, ó, vai saindo no meio do caminho e nem vai chegar aqui. E ninguém vê, porque é tudo com sigilo. É na rede bancária. Talvez muitos de vocês ainda não tivessem visto essa questão sobre a securitização. Tem aqui links também que vocês podem acessar depois. Para operar esse esquema, estão sendo criadas estatais. Olha que infâmia. Então, nós temos a CPSEC em São Paulo, a PBH Ativos em Belo Horizonte, MGI em Minas Gerais, PRSEC no Paraná, que foi suspensa pelo Tribunal de Contas. Vários tribunais de contas e ministérios públicos estão suspendendo em alguns locais. Tá? Mas se aprovar a lei federal, isso aqui vai alastrar igual praga. Tá? E olha que infâmia, a gente está privatizando Eletrobras, Petrobras, Casa da Moeda, Furnas, Furnas está dentro de Eletrobras, aeroportos, portos, etc., Caixa Econômica, e olha aqui, criando novas estatais para operar esse esquema fraudulento. Olha que absurdo. Essa empresa emite papéis com garantia pública, entrega o investidor privilegiado, que lá em Belo Horizonte foi o BTG Pactual do Guedes, tá? Ele mesmo comprou tudo, entrega o dinheiro aqui para a estatal fica com uma parte, entrega a maior parte aqui no Estado. Em BH, chegaram 200 milhões aqui no Estado, ó, no município. Sabe quanto de crédito tributário que o município se comprometeu a desviar? 880 milhões. Quem é que aceita pegar 200 emprestado e ficar devendo 880? Isso aqui é que vai quebrar mesmo. E isso aqui está sendo implantado em vários entes federados, em vários estados, em vários municípios. Isso aqui é igual rato roendo o orçamento público em todos os níveis. Então, gente, é muito surreal a gente discutir retirada de direitos, principalmente dos mais pobres, porque 830 bilhões lá do trilhão do Guedes tira dinheiro de quem ganha até 2 salários mínimos.
nós estamos discutindo isso, e todo mundo aí de cabeça baixa com isso, e do outro lado, uma boiada passando com privilégios para os bancos. Então, é nesse cenário que surgem as reformas do Bolsonaro. A reforma da Previdência e as outras, privatização, autonomia do Banco Central, que ele disse que vai fazer. Tá? Eu vou deixar aqui vários links de artigos que podem contribuir para o debate. O déficit da Previdência é fake. Contra-reforma empurra trabalhador para fundos de risco. Banqueiros são os maiores defensores da reforma. Por quê? Porque eles são os únicos que vão ganhar com ela. Você, mulher, será a maior prejudicada pela destruição da Previdência. A PEC 6, de onde ela vem? Ela não foi gestada aqui dentro, ela vem como recomendação dos organismos internacionais, principalmente a FMI, Banco Mundial e o BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais. Por isso é que eu escuto muita gente falando, mas muitos países também estão fazendo reforma. Por quê? Porque estão submetidos a isso e parece que não levanta a cabeça para pensar que não precisamos disso. Pelo contrário, essas reformas arrebentam com a nossa economia. Tá? Essa reforma, essa PEC 6, desmonta o modelo de solidariedade, introduz a capitalização, que sequer pode ser chamado de previdência. Capitalização é aplicação de risco. Tá? Cada trabalhador vai ter a sua continha, pelo visto não vai ter nem participação patronal, e o fundo aplica onde ele quer, e a modalidade é contribuição definida, ponto final. Não tem uma garantia sobre benefício, até se vai existir algum benefício futuro. Tá? Essa PEC acaba com a solidariedade. Ela, já falei, ela é insustentável, porque nesse quadro de desemprego decorrente da crise produzida, o que vocês acham que vai acontecer com os milhões de desempregados e informais? As empresas vão dizer, eu abro vaga, desde que você faça opção pela capitalização, porque eu não vou ter que gastar. Vocês acham que essas pessoas vão concordar ou não? Claro que vão. À medida que esses milhões estiverem migrando para a capitalização, o dinheiro vai parar de chegar na Seguridade Social. Então, até quem acha que não está sendo atingido, não está enxergando que está sendo atingido, sim. Porque todo o sistema vai ficar insustentável. Tá? Incerteza total por causa da desconstitucionalização das regras, remete para a lei complementar, que não está posta. O que está nessa lei complementar? Ninguém sabe, ela não veio, o pacote não foi apresentado. Adia as aposentadorias para, no mínimo, 65 para homens, é no mínimo, viu? Não fiquem achando que vão se aposentar com 65 ou não, é no mínimo. E, no mínimo, 62 para mulheres. Mas ela está cheia de gatilhos. Então, na realidade, as pessoas vão se aposentar muito depois disso. Exige tempo de contribuição de, no mínimo, 20 anos para o INSS, inclusive rurais. E 25 para servidores no cargo, né? Como servidor público, para poder se aposentar. Mas quem não quiser perder muito, vai ter que contribuir por 40 anos. Quem fica empregado a vida inteira? Servidor público. Só. E olha lá. Nesse quadro de desemprego, gente, essa combinação aqui, ó, de aumento da idade e aumento de contribuição significa o fim da aposentadoria para grande parcela da população. As regras de transição são inaceitáveis, aquela exigência de 35, 30 de contribuição e mais a regra 86, 96, leva para 105, 100 a conta. Façam as contas aí, as pessoas vão se aposentar com 70 anos. Tá? Aumenta a contribuição previdenciária, tem gatilhos para esse aumento, sem limite, inclusive, para servidores públicos.
pode ir aumentando sem limite, tá? Ela tira a garantia de reajuste pela inflação, que já não vinha sendo obedecido pelo governo, né? Quantas greves o serviço público tem feito pelo reajuste da inflação? Agora tira isso da Constituição, acaba com a multa do Fundo de Garantia no caso de demissão, acaba com a aposentadoria especiais de categorias como professores, bombeiros civis, trabalhadores de minas. Essas pessoas, gente, não vão conseguir se aposentar. Vocês imaginem um bombeiro civil de 65 anos subir numa escada Magiros no dia que a sua casa está pegando fogo. É possível isso? Impossível! É claro que, olha, o que nós vamos ver de desemprego de idosos que não conseguem, não tem tempo para aposentar e não conseguem mais trabalhar, vai ser uma calamidade. Reduz o BPC para R$400, R$400. E a pessoa vai ter direito a um salário mínimo só aos 70 anos. Acaba com o abono salarial para quem ganha mais de um salário mínimo, ou seja, hoje quem ganha 2 salários mínimos tem abono, um salário mínimo por ano. Isso está sendo considerado privilégio, viu? Um tremendo privilégio. Acabou. Ele quer acabar, né? Essa mudança vai afetar 91,5% das pessoas que hoje recebem o abono. Olha. Esse aqui eu acho que é o pior. Reduz a aposentadoria por incapacidade permanente para 60%. A pessoa já ficou inválida, né? Já teve uma desgraça, a aposentadoria dela, 60%. Né? Reduz as pensões, isso aqui é calote, porque quem contribui para ter direito a uma aposentadoria e para deixar uma pensão para o seu companheiro ou companheira. Quando fala que não, agora não é mais, agora é só 60%, isso é um calote, tá? Porque a pessoa já vem pagando para ter direito a isso. Também, redução de 80% no caso de benefícios acumulados, outro confisco, outro calote, porque também contribuímos para isso. Se um casal, os dois trabalham, os dois contribuíram a vida inteira para ter direito à pensão e ter direito à aposentadoria, e de repente não tem mais, ele vai ter que escolher o maior valor e pode perder até 80%. Né? Os danos, todos esses danos que eu mencionei, a PEC já coloca que vão valer para estados e municípios. Né? Então, na nossa opinião, a gente não pode entrar numa de querer ver o que dá para aproveitar dessa PEC. Tá? Na opinião da Auditoria Cidadã, ela tem que ser rejeitada, porque ela destrói completamente a Seguridade Social. Né? Nós temos que falar muito de privilégio, porque o governo vem atacando o servidor público que paga sobre o bruto, mesmo depois de aposentado. Privilegiado no Brasil são os bancos, que mesmo em tempos de crise têm batido os recordes. E é o único que vai ganhar com essa PEC 6. Olha que vergonha. Enquanto o lucro dos bancos bate recorde, né, o Brasil comanda a alta da pobreza na América Latina. Isso é inaceitável, porque o Brasil é muito rico, uma das maiores economias do planeta, mas tem a pior distribuição de renda do mundo, 79º no ranking dos direitos humanos, segundo o IDH medido pela ONU. E eu encerro, então, gente, com essa tela, que eu gosto muito de falar, e fazer esse comparativo de cenário e realidade. Porque a nossa realidade, ó, tudo isso aqui é palpável, tá? A nossa riqueza natural, mineral e financeira, né, da bolada que nós temos em caixa, tudo isso aqui é real. E nós estamos submetidos a um cenário. E cenário, se a gente quiser mesmo, o que a gente faz? Se a gente não estiver satisfeito com ele? Cenário a gente troca. Mas para isso tem que conhecer a realidade, né? Tem que conhecer. A maioria das pessoas nem sabe que o Brasil é rico.
Aliás, tem uma pessoa que, aliás, ele é até servidor, Neri, que anda atacando muito a Auditoria Cidadã. Ele fala das balelas. Ele fala das balelas da Auditoria Cidadã. Uma das balelas que ele coloca lá, que a gente fala, é que o Brasil é rico. Ele considera isso uma balela. Então, se a gente não acordar, aí acaba mesmo. Mas a nossa realidade é de abundância e o problema nunca esteve na Previdência Social, tá? Eu deixo essa mensagem aqui. É urgente sairmos do cenário da escassez. Esse cenário não é acaso ou mero resultado da corrupção endêmica de dirigentes políticos. Tem gente que fala, né, põe a culpa toda na corrupção. Tem corrupção, sim, mas a corrupção é muito mais cortina de fumaça do que qualquer outra coisa. Mas esse cenário de escassez é resultado do modelo econômico que se sustenta com o sistema da dívida, com o modelo tributário regressivo, a política monetária suicida do Banco Central e o modelo extrativista irresponsável para com as pessoas e o ambiente. Fazer reforma da Previdência não vai resolver nada do nosso problema real, tá? O nosso problema está aqui, está no sistema da dívida, no modelo tributário, na política suicida do Banco Central e no modelo extrativista irresponsável. Tá? Então, é essa contribuição que eu queria trazer para o debate e fico à disposição para as perguntas que vocês possam ter. Muito grata.